O Projeto Rumo é um projeto de educação ambiental realizado pela empresa Carum Energy, que levou pesquisadores para a foz do rio Itajaí-Açu por 2 anos. Realizou um diagnóstico regional de conflitos, conheceu os diferentes setores e atividades que existem na foz, gravou este documentário em episódios e realizou um estudo sobre o tráfego de embarcações. Nós conversamos com as pessoas, conhecemos setores e aprendemos muito sobre esta região. Olá, tudo bem? Nesse episódio você vai conhecer mais sobre o Complexo Portuário de Itajaí Navegantes. Nós estamos falando do segundo maior porto do Brasil em movimentação de contêineres. Você vai saber como esse gigante funciona, como ele cresceu junto com as cidades de Itajaí Navegantes e também vai conhecer as pessoas que trabalham e administram esse complexo. Vamos? Meu nome é Fernanda, trabalho no porto há 16 anos, minha função é guarda portuária. Para mim sempre foi um orgulho trabalhar aqui, eu sabia que era muito importante para a cidade esse local. O porto é um elo de ligação entre dois modais, o modal terrestre ou ferroviário com o modal marítimo. Meu nome é Girson Rodrigues de Oliveira, eu tenho 54 anos, trabalho como transportador autônomo de carga já há mais de 25 anos. Eu me chamo Osmari de Castilho Ribas, eu sou graduado em Economia, eu atualmente sou diretor superintendente administrativo da Portonave. Eu estou nesse projeto desde o início. Eu sempre tive um sonho de trabalhar no porto, né? E como morador nativo na cidade navegante, quando eu soube que ia ser construído um porto, eu corri muito atrás para conseguir uma oportunidade. Eu me chamo Éder Cassiano Mores e trabalhei no porto aí, por 42 anos. Eu ingressei no porto de Itajaí através de concurso realizado em 1979. Meu nome é Leandro Caliento, tenho 44 anos e sou prático aqui na Itajaí Navegantes Pilots. Meu nome é Paulo Ferraz, eu tenho 68 anos e sou prático aqui há 22 anos. A foz para mim significa 2 palavras, 3 até: vida, dinamismo e sustentabilidade. É importante a gente lembrar que o Projeto Rumo é uma condicionante de licença de operação do Campo de Baúna e que a Carum assumiu esse compromisso com muita responsabilidade e satisfação. Estar aqui nesse território nos trouxe muito aprendizado e muita troca. E imensurável as informações que a gente pôde obter ao longo desse período. O Porto de Itajaí é um porto histórico focado na movimentação de carga geral e a partir dos anos 80 para os anos 90 entrou a movimentação de cargas containerizadas, ou seja, o fenômeno container fez com que realmente Itajaí se revolucionasse em termos não só de movimentação, mas também estrutural, ou seja, tanto o porto quanto a cidade de Itajaí cresceram muito nesse período. O porto de Itajaí, ele literalmente estava à margem, não havia uma integração muito forte entre porto e cidade. E ao longo desses anos, então, houve uma mudança muito forte, principalmente porque o porto cresceu, necessitou inclusive de áreas de expansão, houve um processo de municipalização do porto. A partir desse momento, realmente a gente viu que o porto de Itajaí e a cidade de Itajaí se integraram. Itajaí se tornou um grande polo, fazendo com que também houvesse investimentos em navegantes, como aconteceu a Portonave. A atividade portuária, historicamente, a gente sempre tem esse estigma, né? Que ela é barra pesada, vamos dizer assim. Isso tinha na época. Ela começou então a se transformar e se embelezou, vamos dizer assim, porque Itajaí se caracterizou exatamente por isso. Tem um porto limpo e que se integrou bem à cidade. Quando você, por exemplo, está vindo do centro, você se depara com um navio atracado, parece que ele está dentro da cidade. Isso é muito legal também. Ele deixou de ser, talvez, um intruso ou algo que deveria ser varrido para baixo do tapete para ocupar uma posição de destaque. Quando eu cheguei aqui para trabalhar no Porto de Itajaí, o maior navio aqui tinha 170 e poucos metros.
Hoje nós estamos trabalhando com navios com até 350 metros, pretendendo chegar no 366 até no 400. E se não chegar nisso, a gente está fora do mercado. A Superintendência do Porto de Itajaí ela tem duas funções. Uma é de explorar o cais comercial, que a gente ainda explora diretamente através de operadores portuários. Além disso, nós temos como uma segunda função gerir todo esse complexo portuário, mantendo o canal de acesso aquaviário, o rio Itajaí-Açu, essa via, gerindo então para onde que o porto vai crescer nos próximos anos. Em torno de 60% da balança comercial catarinense, ela passa pelo complexo portuário de Itajaí. Então, ele tem uma característica que é o ter alto valor agregado nas suas mercadorias. Então, a gente tem indústria química muito forte, máquinas e equipamentos, né? E insumos em geral, aí a importação em geral. A exportação, nós temos muita madeira, produtos de madeira. O nosso carro-chefe é a indústria frigorífica, seja ela frango ou suíno, que é muito forte. O Porto de Itajaí ele cresceu 598% em movimentação de contêineres nesse período de 25 anos. Deixamos de ser um porto quase que insignificante para o sistema portuário brasileiro e hoje somos. Esse complexo portuário é o segundo maior porto em movimentação de contêineres no país. E esse complexo todo hoje movimenta um incrível número de 1.600.000 contêineres ao ano. O porto já passou por uma grande alteração da estrutura física, aumentando a sua área, para permitir a expansão da área de armazenagem do porto. Nós estamos passando por esse momento novamente. O porto hoje tem 180.000 metros quadrados, irá para mais de 300.000 metros quadrados. É de extrema necessidade a realização da segunda etapa da bacia de evolução, que compreende melhorias no molhos norte, os molhos de navegantes, a retirada de uma embarcação que está ali já há mais de um século afundada e a expansão da nossa bacia de evolução para navios de até 400 metros. Nós temos sérios problemas de acesso terrestre. A BR-101, que hoje já é um gargalo, além da finalização da via expressa portuária, ela viria da BR-101 até o porto de Itajaí, uma via segregada, exclusiva para caminhões, para que esse trânsito pesado tenha mitigado esse impacto com o trânsito normal do dia a dia. Eu comecei aqui na Portonave em 2008, né, como operador de gate. O gate é o setor responsável por fazer a entrada e saída de caminhões do porto e depois migrei para a área de planejamento, né? O planejamento é o cérebro do terminal. Todas as informações referentes à movimentação de contêineres e a movimentação de cargas passam por dentro do planejamento. E no planejamento eu vi a minha carreira crescer até me tornar supervisor de planejamento em 2020, o cargo que eu ocupo até hoje. A dinâmica do porto, ela basicamente ocorre, né, o recebimento e a expedição, a saída de mercadorias ou pelo modal terrestre, que é através do gate, ou pelo navio, né? E no navio, né, ocorre a movimentação de cargas de diferentes tipos, como carga perigosa, como container vazio, né, como container que são transbordos, que descarregam no terminal e aguardam outro navio para embarcar. Os portainers, né, o equipamento portainer, ele é responsável por fazer a movimentação via cais. Ele tira o container de dentro do navio ou ele leva o container para dentro do navio. Aquele equipamento azul. Nós começamos absolutamente do zero, de uma área privada, somos um terminal privado e começamos essa estrutura, portanto, a partir de uma autorização lá em 2001, que era o primeiro terminal privado de contêineres que nascia no país e entramos, portanto, num mercado bastante competitivo. Em 2005 nós começamos a construção
E ao final de 2007 nós começamos a operar. Nós temos um porto público exatamente aqui na nossa frente, que já é centenário, já criou, de certa forma, um mercado e criou toda uma infraestrutura de apoio também que ao longo do tempo veio se fortalecendo. Então, nós conseguimos receber cargas de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, do Centro-Oeste e expedimos essa carga para o mundo todo. Somos hoje o maior movimentador de contêineres do Sul, somos o segundo no país, somente atrás do complexo portuário de Santos. Então, trouxemos os equipamentos de ponta, os equipamentos que são utilizados no mundo inteiro, uma câmara frigorífica totalmente automatizada, sem a intervenção de pessoas no seu interior, que é um ambiente mais controlado, e com isso conseguimos fazer essa interação com a atividade portuária, considerando que Santa Catarina é um grande exportador de proteína, principalmente frango. Nós buscamos desenvolver os nossos equipamentos de maneira que eles tivessem menor emissão de CO2 e, portanto, eletrificamos os nossos RTGs. Foi o primeiro, os nossos guindastes de pátio foram os primeiros a ter essa tecnologia no país. Atualmente a Portonave é a melhor produtividade entre os terminais portuários do país. Os navios precisam ter operação rápida, eles precisam navegar parado, não é o objetivo do armador, então ele precisa cumprir a sua escala. E nós operamos aqui nos dias de pico perto de 2.500 caminhões. Então temos uma média dia aí de 1.600 caminhões. Nós criamos aqui também no início já da nossa operação uma avenida portuária ligando o terminal à BR-470 para evitar um gargalo, como se vê em outros portos nesse processo de acesso aos terminais. O terminal está muito longe de atingir a sua capacidade, nós ainda enxergamos esse terminal crescendo nos próximos anos e estamos avaliando qual é o momento de fazer esse novo investimento. Eu acho que vai ser o momento também de um processo de maior automação, por exemplo, gates automáticos, e teremos uma equipe ainda mais qualificada para sermos competitivos, e aí competitivos não só no Brasil, mas para que nós possamos criar competitividade para o nosso produto em termos mundiais. Eu não tinha nem ideia do tamanho que era tudo isso, sabe? Não tinha nem ideia do que tudo isso abrange, do que tudo que é feito aqui. Só passava aqui pela frente e não sabia como funcionava aqui. A ideia começou a partir do concurso público, estudei bastante e passei entre os 3 primeiros. Quando cheguei parecia um gatinho assustado, né? Nossa, o tamanho disso tudo. Agora sim, né? Depois de 16 anos aqui, né? A gente conhece todo mundo, a gente conhece as rotinas. Mesmo você sendo mulher, como eles sempre intitulam, né? O sexo frágil. Mas não é assim. Dependendo da escala de trabalho, é desde o gate principal, onde recebem os containers, as cargas, até o pátio, onde tem a movimentação de caminhões, de cargas, de navio, ou mesmo na identificação de pessoas. Eu pego o contêiner vazio da minha empresa e entrego nos terminais, né? E pego contêiner vazio nos terminais e trago para minha empresa. Chuva, poeira, é sofrido, mas é a profissão que nós escolhemos. E é por essa profissão que eu luto. E tem a galera que trabalha, que são os colegas meus de transporte rodoviário, que trabalha daí roda o Brasil todo, né, com container ou carga seca, né, falando mais no mundo do caminhão. Nós aqui trabalhamos em Itajaí, Navegantes Itajaí, né? Né? Mas assim, o pessoal da área do container roda o país. Tem a carreta já adaptada para isso, né? As máquinas, elas pegam o container na pilha, colocam em cima, tem um travamento ali, trava, chega na área portuária, faz a entrada do container, que já é pré-cadastrado um tempo antes, né? Já é feito um agendamento e esses containers saem das empresas e vêm para a área portuária. E é isso aí.
Não sei se é a gente que vai atrás da profissão ou a profissão que vem atrás da gente, né? A impressão que dá é que o porto veio primeiro e a cidade veio depois, né? Gosto muito, né, de estar aqui, trabalhar com esse visual, né, em tempo aberto, com vento na cara. Isso aqui é muito bom, né? E eu me lembro, eu era prático novo aqui, aí tem um navio entrando aqui com 260 metros, e foi um alvoroço na cidade, que era o maior navio que podia entrar aqui, Itajaí era completamente diferente. E olha, hoje nós estamos aí, depois de 20 anos, estamos com navios aí de 330 metros e esperando logo entrar com navios maiores ainda. Os navios foram crescendo muito, né, de um tempo para cá. Então, há 10 anos atrás, a gente entrava com navios com 6 mil containers. Hoje, a gente já entra com navio com 12 mil, então dobrou a capacidade do navio. De berço a berço são 400 metros. Não tinha mais espaço para gerar navio de 330, 350, não tem folga. E aí foi feita a nova bacia de evolução. E essa manobra na América do Sul toda só é feita aqui em Itajaí, onde a gente entra com o navio, gira e navega com o navio de ré, 1 milha, com apoio dos rebocadores. Né? Os navios eram no máximo de 9 metros de calado. Calado é a parte, né, que fica abaixo do nível do mar. Hoje a gente trabalha com navios até quase 13 metros de calado. Isso tudo fruto de dragagens que são feitas. E tudo isso mudou muito o comportamento do rio, né? Então esse é um trabalho que o prático tem que ter, né? Ele conhecer as águas, o rio. A função do prático é orientar os comandantes do navio, né, a operarem seus navios aqui com segurança dentro das nossas águas, que são bem restritas. Nós estamos alcançando a marca de mais ou menos 800 manobras já feitas aqui e, graças a Deus, até não tivemos nenhuma intercorrência. A gente vai nessa lancha, que a gente está aqui. Normalmente a gente faz contato com o navio antes, tem um centro, tem um controle, faz contato com o navio, agenda toda a programação com o porto. O navio tem um horário que está previsto o embarque do prático. Ele se aproximando ali da barra, ele tem uma posição que a gente determina para ele aguardar o prático ali. O prático embarca, né? Vai com o seu equipamento de segurança, colete salva-vidas. É uma das situações mais arriscadas, que é na hora da transição da lancha para o navio. Combina com o comandante, explica para o comandante como vai ser a manobra, em linhas gerais, fala com os rebocadores que estão aqui na boca da barra, determina qual rebocador em cada posição e vem conduzindo o navio. E vai coordenando tudo isso até chegar no berço. Essa manobra com giro na bacia nova, em torno de 1h30, 2 horas. Eu vejo o trabalho do prático como se fosse um maestro, entendeu? A gente, né, está regendo ali o navio em si, né, falando com o comandante, vendo se as ordens que a gente dá estão sendo cumpridas certo, né? E o trabalho dos rebocadores, né? De colocar aqui, amarra um aqui, o outro só empurra, entendeu? Então eu vejo isso de uma maneira assim poética, né? Como se fosse um maestro. Isso para mim me gratifica muito, eu gosto muito disso. A presença do complexo portuário de Itajaí Navegantes é extremamente importante para o desenvolvimento econômico e social da região. Para cada container desembarcado numa cidade portuária que tem movimentação de container, como é o caso de Itajaí, embora opere outros tipos de carga, deixa-se de 500 a $1.000 na economia local. Nós tivemos então, ao longo desses quase 25 anos, de delegação do governo federal para o município de Itajaí, o que eu poderia dizer de um case de sucesso, em função da gestão que vem sendo feita ao longo dos anos, uma relação porto-cidade muito intensa com a comunidade portuária, com os importadores e exportadores, com a universidade, com o poder público local, o poder público estadual e federal. Itajaí movimenta carga hoje de quase todos os estados do Brasil. 90% das operações portuárias no mundo há 800 anos se dão através de autoridade portuária e grande parte autoridade portuária pública municipal, como por exemplo nos Países Baixos, né, Holanda, Bélgica, são portos municipais. Itajaí tem um papel muito importante
no que eu diria de gestão de sucesso em termos de administração portuária, fazendo a simbiose entre o privado e o público, através da autoridade portuária, já que a autoridade portuária ela é pública e é ela que coordena a operação, a movimentação portuária, que é 100% privada. 95% do comércio exterior brasileiro é feito pela via marítima. E para essa via marítima precisa de quê? Precisa ter porto. É o grande abraço que o mar e o rio se dão para desenvolver essa região tão próspera, tão bonita. A paisagem, tudo aqui, a geografia, tudo isso aqui me atrai, eu gosto, né? Então, e esse tumulto aí, essa coisa aí já faz parte. Né? É o que gira a nossa economia, é o que representa a nossa cidade, a nossa riqueza, a nossa fonte de trabalho. Itajaí, a nossa economia decorre da economia do mar, porto, pesca e indústria naval. Todos os grandes armadores do mundo têm serviços e escalas sendo feitas aqui pelo Complexo Portuário de Itajaí. O Complexo Portuário eu vejo desenvolvendo, bem mais desenvolvido do que hoje, recebendo navios, quem sabe de 400 metros, a portonave com o dobro do tamanho que tem hoje e, consequentemente, gerando muito mais empregos para a região. Eu acho que aqui nós conseguimos, sem agredir o meio ambiente, com sustentabilidade, integrar atividade econômica, integrar qualidade de vida, turismo e desenvolver novos negócios. Nesse episódio, você conheceu mais sobre o Complexo Portuário de Itajaí Navegantes. No próximo episódio, você vai saber mais sobre o setor de óleo e gás e a sua atuação aqui na Foz. E também vai conhecer os estaleiros que funcionam na região. Até lá!